só, e pelos teus santos sempre vela. Ele só, e na luta de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus e seus filhos se aprazível. Ele só, mas tua glória me há repartido. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele nós temos sempre guia. Ele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Bendito é o nome do Senhor, que nos deu a vitória. Aleluia! Para sempre, através da sua boa palavra. Glória a Deus! Eu vou convidar minha esposa para a sua participação. Já iremos. Glória! A meditação da boa palavra de Deus. A palavra que nos Aleluia a Deus! a palavra que nos, cada momento a mais, nos anima Glória a e Deus. nos anima. Palavra dele. Cumprimento a amada igreja nessa paz. Amém! Igreja, vamos louvar o 84 da harpa cristã para glorificar o nome santo. Aleluia a Deus! Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, como eu sou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não desceu há muito já, pedi, dá-se-vos dá. Pede, correi, corredor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Oh, glória! Sou eu aquele, oh, grande eu sou, e onde estás também sou. Aleluia a Deus! Aconteceu há muito já, pedi, dá-se-vos dá. Pede, correi, corredor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto feito após
é da vontade do Senhor. E muitas vezes não recebemos, por quê? Porque pedimos coisas que não é da vontade dele. E tem coisas que não é sendo da vontade dele, é melhor ficar quietos. E ele sabe todas as coisas. Nessa noite vamos orar, igreja. Com essa queda brusca de temperatura, fica difícil, né? Para as pessoas virem para a igreja com crianças. Porque a gente, eu mesmo hoje, eu amanheci bem, de repente, procuriza, analisa, eu falei, eu não vou para a igreja. Já estava ruim mesmo, né? Do nada, mas Deus me deu graça. Glória a Deus, Graças a Deus. E também eu quero que vamos orar pelos jovens. Eu fico muito feliz quando chego na igreja e vejo jovem na casa do Senhor. Porque a igreja aí fora, o mundo está cheio de coisas que não provém de Deus para oferecer para o jovem. Mas quando você vem aqui na casa de Deus, vem ouvir uma palavra de louvor, o Senhor vai te encontrar a tua vida. Glória a Deus! Recebe a graça, o grande livramento, que Ele nos dá mesmo livramento, mas estando ligado com Cristo, não tem coisa melhor, não é verdade? Então, vou orar para os jovens que estão aqui, meu filho também está aqui. Glória a Deus! Vamos orar por ele, pelas crianças, por toda a igreja de Cristo. Glorioso Deus Santo. Eita, Deus! Estamos aqui, Senhor, pela tua misericórdia. Nessa noite, venha alcançar teus servos, que estão, meu Pai, já em cima do altar, para trazer a tua palavra, Pai amado, Pai querido. Eu te peço pelos obreiros da tua casa, Senhor, os pastores, diáconos, colaboradores, todos faz parte da tua obra, chame, Senhor, que venha ouvir tua palavra. Licença seja, Jesus amado, venha alcançar eles com poder e graça. Abre o entendimento, Senhor, que eles não venham se desviar nem para o lado, a oração mente para o alto, de onde vem o socorro, venha alcançar ele, a casa, a família, Pai amado. Nos guarda, livra-nos laços da cilada, eu também te apresento os doentes, os que estão meus santos pais, Senhor do leite de Deus, são homens, são mulheres, são jovens, são crianças, meu Deus, tantas iniquidades, tantas doenças na terra, mas o Senhor tem poder para alcançar, para dar o grande livramento nesta noite, naquele hospital, naquela UTI, naquela CTI, seja o médico dos médicos, seja o plantonista, qualquer médico, aquele enfermeiro. Meu Pai, que Tu és Senhor e Salvador. Seja o plantonista naquela UTI, Senhor. Se for do Teu querer, da Tua vontade, que aquela vida volte, Senhor, para a Tua casa, para que ela venha reconhecer que é um Deus santo, Deus verdadeiro. Eu entrego todas as coisas para nós defender a vitória. Em nome do nosso Senhor Jesus, abençoe o Teu servo, vai trazer a palavra nesta noite. Faz o Teu querer e a Tua vontade. Amém, Jesus. Glória a Deus! Vamos, irmãos, já meditar na palavra de Deus, aproveitar esse tempo tão rico, aproveitar o tempo rico que o Senhor nos deu. Não sei, como tenho comentado, vou novamente fazer esse reprise, que nós estamos numa época mais rica de servir a Deus. Rica é uma riqueza espiritual, no sentido que nos revela a boa palavra de Deus. Tanto é que, se nós não compreendermos para aproveitarmos, a palavra nos diz que nós estamos sendo negligentes. Mas os que acolhem a palavra, como se deve, cada momento ela está motivada em agradecer a Ele, primeiramente pela salvação. Não sei se todos compreendem isto, mas é importante. A riqueza de Deus, hoje para nós, ela é satisfatória. É um tempo que nos deixa contente com aquilo que o Senhor já nos deu, que foi justamente a salvação, acompanhada com todos os tipos de bênçãos que precisamos. No momento exato, elas serão implantadas, serão executadas, e graças a Deus. Quem compreende
Quem se lembra? O dia que Deus inaugurou o reino dele dentro de nós. De Pentecostes. Dia Pentecostes. que nós já tivemos um comentário sobre Pentecostes, lembra? Aleluia, Deus. Para valorizar. Porque desde que nós falamos a palavra, mas não interpretamos, o valor não é dado como precisa. E Deus, ele trabalha dentro da sua palavra, referente ao que estava escrito no Antigo Testamento, referente ao Novo, foi se cumprido. Tudo de acordo com o que está na sua palavra. Então nós vemos que a palavra não veio como no Antigo Testamento. No dia de Pentecostes para cá, Deus inaugurou o reino dele dentro dos nossos corações e ficou. Não sai, pode dizer que todos nós temos revelações de Deus suficiente para nos defender das heresias ou defender as contradições da Bíblia. Então veio um trabalho diretamente para cada pessoa, ou não é assim? Eu já ouvi alguém dizer assim, mas eu não tenho revelação. Tem, todos que aceitam a Cristo já acompanham junto a palavra de Deus, para que todos sejam edificados nesta palavra. Vamos ver aqui no capítulo 3 dos Filipenses, versículo 15. Glorificado é o nome do Senhor na glória. A epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Graças ao Senhor, nosso amado Deus. Isso que nos contenta. Vamos meditar nela, nessa palavra. A boa palavra de Deus. Aos Filipenses, na casa de Paulo, a igreja de Filipos, mas todas as igrejas, com a mesma finalidade da boa palavra, consoladora, porque ela é, na verdade, dada pelo Consolador. Filipenses 3. Filipenses 3, capítulo 3. Vamos ler os versículos 15. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus é boa, ilumina os olhos. Encontraram? Diz aqui a palavra do Senhor. E a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, esse versículo 15. Isso. Encontraram? As irmãs procurar para juntos nós meditar nela, nessa palavra. Todos encontraram? Pelo que todos quantos já são perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Diz aqui a palavra de Deus. Mas no versículo 16, mas naquilo que já cheguemos, diz aqui a palavra de Deus, andemos, segundo a sua regra, e sintamos o mesmo. Diz a palavra. Pode sentar que nós oramos? Vamos meditar na palavra de Deus. A palavra veio para nos trazer o suficiente que nós precisávamos. E o apóstolo Paulo estava referindo ao padrão, isso aí não pode até analisar depois ver, não é? O padrão da época
está referindo? O Espírito Santo, ele veio fazer com que nós sejamos perfeitos, não perfeito, aperfeiçoado como ser humano, mas aperfeiçoados na compreensão da palavra de Deus. O aperfeiçoamento, o padrão de aperfeiçoamento está quando nós ouvimos a palavra e compreendemos ela. Então nós somos já padronizados no efeito que traz a própria palavra. Pode avaliar que o apóstolo sempre falou à igreja e ele não dizia eu sou mais ou eu estou fazendo isso, mas ele concluía toda a igreja. A igreja do Senhor da Glória, ela é instruída a conviver no cumprimento das profecias relacionadas a cada pessoa. Por quê? Os irmãos analisam bem. Quando duas pessoas se encontram ou mais e elas começam a testemunhar que está beneficiado através do fruto do Espírito, uma não vai revelar a outra, vai tecer comentários. Tecer comentários, como o comentário serve, sabe para quê? Para que a pessoa testemunhe que ela teme a Deus. E a outra pessoa também, estou falando sobre cristão. E aí eles vão distribuindo a palavra para os que ainda não receberam. E estão interessados em falar. Então há sempre esse comentário. Pessoas comentando sobre as grandezas de Deus. E a outra pessoa correspondendo com aquilo. Por isso que existe um livro escrito sobre esses comentários. O livro escrito chamado Livro das Memórias. Esse livro das memórias se refere a duas pessoas ou mais pessoas aperfeiçoados na palavra. E o aperfeiçoamento é um padrão de doutrina. Não existe duas doutrinas. Não existe a técnica de cada um prega de um jeito. Aí é variedade, o contrário à palavra. A palavra, todos pregam na mesma visão da mesma palavra, para que não haja confusão ou transtorno na palavra. Paulo pregava semelhante ao apóstolo Pedro, Pedro semelhante a Tiago, e os profetas, apóstolos, uns eram, todos eles pregavam unanimemente. Sabe o que é unanimemente? Unidos no mesmo sentido. Hoje, nos dias atuais, a gente observa tanto a pregação padrão como a pregação volúvel, que não tem aquela firmeza, e a gente encontra muito perigo relacionado a isto, porque a pregação padrão, ela nos demonstra que estamos beneficiados por um só Espírito, o Espírito Santo, que é justamente o que padroniza a nós na visão Cristo, centrado em Cristo Jesus, o Senhor da Glória. Eu quero que, se for possível, a minha esposa, eu mesmo, uma das irmãs, abra a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus, no livro do profeta Malaquias. Vamos ver o que nos traz a reverência desta palavra, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Os irmãos sabem que Malaquias, o profeta Malaquias, ele transmite dois tipos de profecias, que ele já descobriu. Uma profecia de trazer maldição, segundo a lei, e a outra profecia de isenção
condição de maldição quando aceita Cristo, Senhor da glória. Então, por isso que é bom nós ouvir bem a palavra e edificado nela, nesta palavra, a palavra do Senhor nosso amado Deus. Aleluia. Encontraram? Malaquias, capítulo 3, é isto, se a irmã quiser ler, versículo 16. 3, versículo 16. Quem achar pode ler. Encontraram? Eu não encontrei, mas deixei pra ler. Pode ler, irmão, se a irmã quiser. Então, Lê, irmã. Pode ler. Eu tô achando. então diz aqui a palavra de Deus assim, ó. No versículo 16 do capítulo 3. Então aquele que teme ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que lembram o seu nome. Diz aqui a palavra de Deus. Naquela época, o povo de Israel estava numa decadência, uma negligência, pecava e nem se tocava que eles estavam pecando. Se nós lemos capítulo 1 de Malaquias, capítulo 2, passa para o 3, o povo estava sendo totalmente repreendido por Deus duramente, o povo não estava nem compreendendo. Mas no meio daquele grupo, por isso que é bom perseverar, entre o povo que estava praticando a rebeldia, existia alguém, mais a outro que temia a Deus. Uma profeta dizendo, olha, mas aquele que teme a Deus, ele comenta das grandezas de Deus. E nesse comentário há um memorial escrito. Esse memorial chama-se o Livro das Memórias dos que têm a mesma visão da palavra e compreende a linguagem do outro e a linguagem do Espírito Santo. E assim vamos continuando nesse trabalho. Os que temem ao Senhor são aperfeiçoados na palavra, são edificados na palavra, porque qual é o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria. Como a pessoa se pode dizer que ela é sábia? Temor. O princípio da sabedoria é o temor. Provérbios capítulo 1, versículos 7 e 8. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus. O que significa temer? Temer é uma dádiva e a pessoa sente segura. Ela perde todo o medo de Deus quando ela teme. Ela troca o medo pelo respeito. Ela teme. Ela, com a pessoa como ser humano, Deus como o ser celestial, e assim como sabemos, mas o ser humano tem essas boas vantagens, mas tem fraquezas. Porque nós sabemos que a carne não se converte em sangue. Sabe ou não? A carne, ela é totalmente desconvertida por natureza. Você pode ver que nós temos, a gente tem três tipos de tentações. Causada pelo mundo, Satanás, esse está mais longe. Depois que você aceita Cristo, ele já não está mais na invasão da nossa área. Ele está longe, está ao redor. 1 Pedro 5, versículo fala disso. 7 e 8. Mas a carne não sai de nós. Ela está presente, ela não se converte. Sabe por que a carne não se converte? Quem sabe? Não? Porque a nossa carne possui pecado congênito.
Sabe o que é pecado congênito? Pecado que veio da herança de Adão. Esse pecado não impede mais a salvação, mas ele está como sequela até o momento do toque da 7ª trombeta. Aí os corpos serão transformados e aí passará um novo corpo, tudo será trocado. Tudo será trocado, tudo será novo, quem sabe? Os cabelos serão trocados, as fisionomias, as aparências serão trocadas. Aí desaparece o pecado congênito. Esse pecado só teve um que não participou desse pecado. Quem foi? Cristo Jesus. Quem? Cristo. Por quê? Porque a palavra ela é pregada assim. Não é na base da emoção, é da razão. A palavra. Por que sim e por que não. Cristo não teve pecado por qual motivo mesmo? Porque ele não foi gerado de descendentes de Adão. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E quando Adão pecou, o pecado biológico não atingiu Eva. Por que não atingiu? Porque quando Adão pecou, Eva já estava criada. Antes do pecado, então, a mulher, no sentido biológico, uma delas, no caso de Maria, foi suficiente para dar à luz um filho e não ter herança biológica, herança por sangue, referente ao pecado de Adão. São palavras científicas, mas é indispensável, é palavras prudentes. Então, ele não teve pecado. Agora nós temos? Temos ou não? E qual é a saída? Confessar que somos falhos. Confessar que temos falhas. Mas também confessar que esses pecados não impedem mais a salvação. Por que não? Porque o Espírito de Deus veio trazer sobre nós temor e consolação. É uma pessoa forte dentro de uma pessoa fraca, ajudando o fraco. Então entra no processo dos comentários. A carne não se converte. Eu quero até mostrar isso na Bíblia. Você já leu isso? Que a carne não se converte. Aqui no capítulo 8 do Epístola aos Romanos, versículo 7, versículo 6 e 7, diz a palavra em Romanos também, capítulo 7, versículos 14 e 18, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, quando Jesus ia pregar para a multidão, que ele fazia, irmãos, ele sentava e começava a instruir o povo. Alguns não entendiam nada e ficava ele. Mas os interessados eram beneficiados pela palavra dele, Senhor da glória. Diz aqui a palavra do Senhor na Epístola, capítulo 8, primeiro nós vamos ver aqui no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Glória a Deus. A carne, ela não é sujeita à lei moral de Deus. Porque não é sujeita por causa desses
porque a salvação, quem podia condenar, deu a salvação de graça, e não tem como condenar, porque Ele mesmo deliberou em nos salvar de graça. Não imputamos nossos pecados, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. E na sequência, diz aqui a palavra do Senhor da glória. Versículo capítulo 8 de Romanos, e versículos 6 e 7 e 8. Alguém pode ler? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. A lei moral de Deus. Às vezes você não quer falar uma palavra errada, mas fala. Porque a carne não sujeita a lei. Ela é indomável. Ela o corpo só serve a Deus porque o Espírito Santo, ele convence, ele domina, ele governa o corpo. Mas a carne não tem desejo de servir a Deus, somente o Espírito Santo. Veja bem. E por isso, como a carne não é sujeita à lei de Deus, então estou demonstrando esse princípio, já lá no princípio da palavra, que a lei que ele entregou ao povo era uma lei de palavras, mas não vinha a virtude junto. Então passou também a diferença de servir a Deus a carne contra o Espírito contra a carne. Então veja bem, mas vemos que o Espírito de Deus, a santidade de Deus, não começa por fora. A aparência, ela é totalmente enganosa. Por isso que lá onde lemos em Malaquias 3, versículo 16, diz a palavra que vereis os que temem a Deus, comenta com o seu companheiro. É algo que já refere caráter, refere o Espírito dentro da vida da pessoa. E aí o que acontece? A palavra nos diz que eu sou atenta e os ouve. E haverá um memorial escrito na palavra de Deus. Agora, o temor está dentro de cada uma pessoa. A pessoa que teme a Deus, ela tem a visão voltada para dentro. Ela reconhece que ela também é falha. Mas também ela reconhece que o Espírito de Deus que está nela, na pessoa, cria comentários, tece bons comentários. Quando encontra alguém que também gosta de ter seus bons comentários referente à palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aí Paulo conclui, para quem chegou por último, ele diz: todos quantos são perfeitos, sintam a mesma coisa, tendo a mesma comunhão do Espírito. Se sente alguma coisa, o contrário, a própria palavra, que a palavra é Deus, no passado a palavra é Deus no presente, a palavra é Deus no futuro, a palavra é Deus falando. E a própria palavra revela na interpretação que existe para esta explicação dentro da palavra. Agora imagina bem, eu tenho a riqueza de Deus dentro do meu coração. O irmão tem a riqueza de Deus dentro do coração dele. A irmã tem a riqueza de Deus dentro dos corações. Qual é a nossa atitude? Comentar. Comentar, e esse comentário ele é tão eficaz, é tão importante, que esse comentário vai para onde? Vai para o escrito no livro. No livro das memórias. Exatamente. Primeiro, quando aceitamos a Cristo, nós vemos o nome escrito aonde? No livro da vida. E na sequência, o nosso nome
é escrito no livro da união. Que vida não pode ter vida em Cristo se não tiver união com os salvos. A vida sem união é uma vida falsa. Ela é emocional e não deposita confiança alguma. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus deu a Abraão a promessa e cumpriu de fazer de Abraão uma grande nação. E aquela nação de Israel, a nação da promessa, é uma propriedade de Deus. Propriedade exclusiva dele. Para quando os estrangeiros foram se expandindo pela terra, aí entra o convite do Evangelho a outros estrangeiros para ir para a propriedade de Deus. E a união com o povo de Israel, não segundo a lei, mas segundo a graça. Por isso que existe, já no meio do pensamento, mas no futuro, a igreja, ela é aconchegante e dentro da propriedade de Deus. Estão compreendendo? Então, sem a união, não está bem convivido. Eu quero dar uma olhada no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 9. Glorificado é o nome do Senhor. Nosso trabalho é para que nós sejamos sempre esclarecidos na palavra e sabemos que passos estamos dando para Cristo e da maneira, claro que sabemos, e é por meio do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, mas para que ele fosse um pastor para um rebanho. Um pastor para um rebanho. Que no livro do profeta Ezequiel 3:9, mesmo irmão, se quiser ler, pode ler. Aleluia! Fiz como diamante a tua fronte. É da Ezequiel 13. 13, versículo 9. Fica 3. Aleluia! Importante nessa palavra, a palavra de Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreveram, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Justamente. Então, os falsificadores da palavra não estarão escritos no livro da nação de Israel, chamado o livro do proselitismo, ou o livro do conserto, ou o livro da união com o povo da promessa. Futuramente a igreja será ligada ao povo de Israel no mesmo espírito. Está em Efésios 2, versículos 13, 14 e 15 na sequência. Então, o nome primeiro é escrito aonde? Lá em Mateus, em Lucas, capítulo 10, 17 em diante, Jesus diz que os nomes são escritos no livro da vida. No livro da vida. Na profecia de Malaquias, e também quando a mulher ungiu os pés de Cristo, aquela mulher arrependida, ele falou tudo que ia acontecer, for lido, é mencionado que ela fez para a memória dela. No livro da memória. Aí aparece também as pessoas que não aceitaram a Cristo no sentido já direto, também não escreverão, não estarão os nomes escritos no livro das memórias, ou no livro, aí já se como diz, o livro da união, o livro da união. Então a palavra só vai crescendo, escrito no livro da vida, escrito sobre os que são portadores do Espírito Santo para comentar uns com os outros, escrito no livro do proselitismo da aliança feita com o povo de Israel, mas não segundo a lei, segundo a graça. Os irmãos podem avaliar que para Deus ouvir mais as nossas orações, você tem certeza, a oração que Deus mais ouve, porque é mandamento, com promessa e juramento,
Sabia disso? Não. É promessa, porque as irmãs sabem que salvação não é Deus dizendo assim, ó, eu te salvei. Ele fez juramento como nos salva. É com juramento. A pessoa pode jurar? Pode ou não? A Bíblia diz, Jesus diz para que não juremos, né? Está lá no capítulo 5 de Mateus, verso 33, na sequência. Para não jurar. Por que a pessoa não pode jurar? É aquela questão, se a gente diz, pode jurar? Não. Aí pergunta, o que significa jurar? Não sei. A igreja não pode ser espancada. A igreja precisa ser disciplinada. Está compreendendo? Como que eu vou pregar para uma pessoa dizendo, olha, não pode jurar? É pecado jurar. Deus jura? Está compreendendo? Por que é perigoso quando a palavra ela se torna muito emocional, muito explicativa? Jurar, irmãos, a gente vê muitos crentes jurando sem saber. E não são poucos. Quando você diz assim, eu vou fazer algo em nome de Jesus, você jurou. E precisa tirar o solene para o permissível. Você poderá dizer assim, eu vou fazer isso em nome de Jesus, se viver, se Deus permitir. Aí não jurou. Aí não tem quebra de campanha, não tem quebra de jejum, não tem quebra de compromisso nenhum, porque a permissibilidade está com Deus. As pessoas não veem assim. Elas tiram Deus da visão e colocam Satanás. Satanás se isso quebrar. Não, isso não existe. Veja bem. Agora, Deus, quando Ele fez a promessa de abençoar, Ele jurou e Ele pode jurar. Sabe o que Ele pode jurar? Ele pode cumprir. Não tem nada que impeça Deus cumprir o seu juramento. Agora, a nossa salvação está debaixo do quê? Primeiro, já no princípio da palavra, a promessa, antes da morte de Cristo, já havia a promessa com o juramento que Deus nos daria Cristo como Salvador. E a promessa foi feita a quem? Abraão. Dê uma olhada aí no capítulo 13 de Hebreus, a 6 de Hebreus, verso 3 ao 15. No mesmo se quiser ler. Muito lindo, porque não é aquela ironia, qualquer coisinha foi embora, a salvação. As pessoas se ironizam, consideram muito elas e a Deus praticamente zero. Mas não, a palavra tem essa finalidade toda especial. Aí no capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, versículos 13 ao 15. Pode ler, irmã, senhora mesmo. Dizendo o novo concerto. Hebreus 6, 13. 6, 13. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho. Está lendo o 3, está lendo o 11. É o 3, é o 6. Capítulo 6 da Epístola aos Hebreus. Diz a palavra de Deus. 6:3. Isso. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Pode até o 15. Dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a culpa. Exatamente. Então, no versículo, em vez de ter uma edificação, a maior parte contenda, estou passando luta. Se observar, a luta é com o próprio irmão da fé. Isso não pode existir, mas existe constantemente. É distorção da palavra. Agora, quando Deus fez a promessa a Abraão, que ele disse, eu te abençoando aqui, te abençoarei lá. Aleluia. Eu prometo que te darei o meu filho como Salvador, com juramento. Está no Salmo número 110, versículo 4. Que diz a palavra, jurou o Senhor e não se arrependerá.
falando sobre Cristo. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Foi a época que apareceu aquele personagem Abraão. Abraão era um líder único na terra, mas ele encontrou um personagem e ele, na revelação da palavra, do entendimento, ele se curvou-se e adorou Melquisedeque, que era Jesus. Aí veio agora o conceito da promessa de Deus a Abraão, dando Jesus como Salvador de todos, porém, vindo Cristo Jesus como o primogênito, ou seja, o precursor, o transmissor da palavra para o povo da promessa. E foi criado o povo da promessa em Isaac. Aí, por que Deus aí a salvação? Devido Deus não faz acepção de pessoas, Ele salva todos iguais. Nós estamos debaixo do quê? Debaixo da promessa de Deus com juramento. Feito por Ele mesmo. Por isso que a pessoa, às vezes ela é repreendida, ela é castigada, e um homem cometeu 2 pecados terríveis, o incesto e o pecado de prostituição. E Paulo entregou ao homem a carne, a Satanás, para que fosse destruído, para que a alma fosse salva no último dia. Por causa do quê? O juramento. Esse juramento. Por isso que Jesus disse: eis que o castigo é eterno, e castigo todos que amam. Juramento. Então nós estamos debaixo, não é debaixo de será. Não existe essa palavra. Será que eu estou preparado? Será que você está preparado? Se ouve muito, mas é palavra sem sentido nenhum. Não traz o mínimo sentido essa palavra. Agora, analise bem. Aí Deus fez a promessa a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Abraão dizendo, no versículo 3, Deus falando com Abraão, ele vai dizer: e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, se você aceita Cristo, mas não tem apoio e responsabilidade para apresentar o povo de Israel em oração, a crença até no momento é falsa. Porque é promessa com juramento, dizendo: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, por isso que a irmã leu em Ezequiel 13, 9, que o Senhor é contra os religiosos que não têm o princípio da palavra em Cristo e não poderão ser escritos no livro da união. A união com quem? Ah, isso é muito rico, com o povo da promessa. Quem é o povo da promessa? Está aí em Gênesis 3, 1, 2, Deus falando com Abraão sobre 7 promessas. E uma dentre elas é esta: farei de ti uma grande nação. Está no singular, falando de uma única nação, a propriedade de Jesus, o Senhor da glória. Então, hoje nós estamos nessa visão do arrebatamento. Estamos? Ou não? E qual é o maior sinal do arrebatamento? Qual é a maior visão bíblica sobre as profecias do arrebatamento? Está onde? Centrada onde? Na reconstrução do 3º templo em Jerusalém, que ainda não foi reconstruído, mas a pronta já está pronto. É o relógio de Deus que nos abre nossas mentalidades na plenitude do Espírito Santo, ou seja, na riqueza que Deus deu a nós ao todo do Espírito Santo, e aí nós abrimos os olhos. Os olhos são tanto na vida espiritual, na vida histórica referente a Israel, e também na visão geográfica, aonde a profecia ela se cumpre infalivelmente. A palavra do Senhor nosso Deus. Então a salvação é coisa de comentar, sem cessar, comentar, assim por diante. É bom para todos. Se tem um casal que é cristão e descobriu a salvação, eles têm muito argumento para tecer coisas para cada momento amar de edificando para quem não entra
aquelas discórdias implacáveis, brigas implacáveis. Hoje, na pesquisa, mais ou menos 50%, 60% dos casamentos das pessoas vem do segundo casamento e do terceiro casamento. A pesquisa mostra isso. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, fala para que comentemos uns para com os outros, para que sejamos conservados na palavra. Por isso que a palavra de Deus, ela traz o suficiente para nós. Então, os nomes são escritos no livro da vida, não é isso? No livro das memórias, no livro da união, está compreendendo? E também o meu nome é escrito em uma pedra branca. Só aí quantas vezes já deu o livro escrito? Já aparece? 4 vezes. O livro da vida, o livro das memórias, o livro da união, que é o livro referente a, como estou referindo lá, Jesus dizendo em Mateus, em João 10, 16, parte B, ele diz assim, ainda tem todo o versículo, diz assim, ainda tem umas ovelhas, tem outras ovelhas que não são do seu aprisco, que ele não é deste aprisco, e eu convenho congregá-lo, agregá-lo, e assim haverá um só rebanho e um só pastor. Um só. Por isso que o crente que comete preconceito com o ministério de outros ministérios, ele é falso, ele é de seita, ele é desviado da igreja primitiva. E aí que está crescendo, cada momento a mais, a divisão em um grupo de exército de Deus, que os que não consideram, então vão se voltando ao contrário, a palavra. Então a gente vê o grande perigo. Jesus chegou a dizer, quando um desses pequeninos que creio que ele não está referindo ao ministério, ele está referindo honra, comentário. A mim não fizesse, só por causa disto, Jesus declara a sua parte para a condenação. E os que procedem união para a vida eterna, pelo seu Espírito. É perigoso hoje, a gente está num clima, não está tão bem assim como parece, não. Está bem para os que têm discernimento. Mas se nós não temos o efeito da palavra de Deus e não tiver avaliação sobre trocar a reta justiça ou trocar a aparência pela reta justiça, muitos estão enganados. E o engano é tomar rumo contrário à palavra do Senhor nosso Deus. Aqui, na outra vez eu estive comentando, não sei se foi aqui ou na outra igreja, que os pastores zelosos pelo temor a Deus na vida de cada um, ensinavam os crentes a saudar por desenhos. Saudar por... Quem estuda a palavra sobre Cristo, descobre Cristo emblemado em vários assuntos, não é isso? Cristo tipificado em vários emblemas. Por exemplo, o emblema do leão é o emblema do quem? Cristo como rei. Exatamente. O emblema do azeite representa o Espírito Santo, Cristo Jesus, o Senhor da glória e unção. O emblema de pedra simboliza quem? Cristo, pedra de esquina. Só você ler, tem 1 Pedro 2, tem Isaías também, e assim se vai. Quando Cristo veio, primeiramente ele usou a palavra colocada assim como tipológica. Tipo, ele pediu o povo para se arrepender, mas ele tem na sequência um dos milagres que ele operou, ele usou o quê? Peixe. Está compreendendo? Usou peixe. Justamente. Por que ele usou peixe? Peixe é sinônimo de união. Está compreendendo?
pão significa Ele mesmo. Jesus, o pão da vida. E os peixes é sinônimo de união. Então, os dirigentes, os pastores ensinavam os membros que quando vocês encontrarem alguém, desenha a metade de um peixe. Era aprendido já na escola. E aquele peixe simboliza a união. Se a outra pessoa pertencesse ao mesmo caráter cristão, ele desenhava a outra metade do peixe, ambos davam juntos. Porque a igreja de Deus tem um nome. Eu fiz uma pergunta na igreja, segundo a Bíblia, como se chama a igreja de Cristo? E ninguém respondeu. Isso não é perigoso? E muito. A igreja, aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, não é? Versículo 22, 23, a igreja tem um título e alcança todos os locais da terra, trazendo uma só doutrina. A doutrina da ressurreição, a doutrina da salvação, e ainda eliminando os usos e os costumes que podem ser bons, mas não é a doutrina. A doutrina está no caráter. Então, eles salvavam uns aos outros o peixe, usando o desenho do peixe, que é a salvação, a pessoa membro que pertence à igreja dos primogênitos escrita no céu. Já leu o nome do título dessa igreja de Cristo? Já leu? Não? Vamos rapidinho, nós já vamos mais, eu sei prudente no horário, mas vamos dar uma olhada aqui em Hebreus capítulo 12. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Por isso que o cristão, ele sente paz em 3 áreas. Viu? O cristão sente paz com Deus, paz com ele mesmo e paz com o próximo, com o irmão. Glória a Deus! E é o testemunho completo de salvo. Tudo de graça. A Epístola aos Hebreus, capítulo 12, e versículos 22, 23. Se encontraram? Se a irmã quiser ler. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Compreenderam? Esse é o nome da igreja de Cristo. É o nome universal, é mundial. Ele alcança, esse título alcança todo o coração que teme a Deus e considera a palavra como realmente ela nos revela dentro de nós. Justamente isso. Então, isso que nos traz uma liberdade completa, uma libertação completa do efeito dessa palavra. Aí eu perguntei assim, como se chama a igreja de Cristo? Ninguém. Mas nós vamos aprendendo, não é? Aleluia! Vamos aprendendo, porque quanto mais a pessoa vai aprendendo, mais liberta ela fica. Glória a Deus! Aprendizado da palavra é a convivência com a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Exatamente, João 8, 38, 32 diz a palavra de Deus. E concluindo o trabalho, então os nomes dos salvos são escritos acerca de 8 vezes. Olha como Deus ele nos honra e promove a atenção diretamente para conosco. Por isso que o pecado de negligência, irmãos, ele fica arquivado para juízo. Negligência é ouvir a palavra e não fazer caso daquilo que está ouvindo. E nem receber a palavra como se deve. Não, eu ouvi, gostei, que maravilha, foi uma bênção. Mas depois eu esqueci, não lembro mais. Você não lembra de toda a palavra da Bíblia, mas as palavras-chave é indispensável que aprendemos e guardemos para que tenhamos esta palavra. Esse encerramento aqui do capítulo 3 do Apocalipse, verso 12, diz a palavra de Deus, a complemento dos nomes escritos. Aleluia e graças a Deus. Hoje
Infelizmente, eu já ouvi pessoas cantar corinho que é do espiritismo e as pessoas ouvem. Então, o preparo é grave. Muito grave. Está compreendendo? Ouve e se apoia, fazer aquele barulho, mas o corinho às vezes é espírita puramente. Já ouvi isso. Verdade. Olha aqui no capítulo 3, versículo 12 do Apocalipse. A irmã de Deus, se pode ler para nós. 12. Versículo 3, verso 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Só aí tem quantas vezes o nome nosso escrito? Quanto? 3. Com mais 4 nós já lemos. 7. Mais um livro do capítulo 2 do Apocalipse, versículo 17. O livro escrito, o nome escrito no nome numa pedra branca, como sinal de contrato eterno, 8 vezes. E se nós não tiver cuidado, todo esse tempo de meditação, ele é sufocado por emoções e gritos. E não funciona. E Deus continua nos abençoando. Amém. A cerca de 8 vezes os nomes são Oh, aleluia! Deus dá. E Deus continua abençoando. Amém. Quem é abençoado, tem que hoje a sua terra presente. Com graça, em cada coração. Se alguém tem a sua oferta presente a Deus, dê graça por isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que está no teu apresentando as ofertas que o Senhor tem se preparado, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro, em Cristo Jesus, o Senhor da vida. Amém. Amém. Graças a Deus. Quem pode ofertar, ajude com amor, ajude com alegria, com graça em cada coração. E Deus continua nos abençoando. Deus abençoe, multiplica, Jesus. Deus continua Deus nos abençoe. abençoando. Se alguém quer pegar o envelope, quando Deus preparar, você trazer a oferta, tem um sinal. Meu irmão, pode vir pegar aqui, irmão. Sabe para que serve o envelope? E sabe? Colocar oferta. Colocar oferta. Entendeu? Então você vai pegar o seu envelope. Glória a Deus. Mas a finalidade do envelope somente é para Deus preparar, você traz a sua oferta, né? E agradecendo a Deus porque Ele começa tudo primeiro. Deus continua nos abençoando. Todos que estão aqui são crentes, Glória a Deus. não são bem-vindos em nome de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Coisa linda. Por isso que Jesus ele tinha interesse primeiro aplicar a palavra. Para quem? Negócio de estava uma única pessoa, o tempo dele era integral para a palavra. Uma grande multidão, o mesmo tempo integral para a palavra. Maravilha, Jesus. Porque a palavra é o que nos traz aquilo que a palavra diz. Diz a Bíblia que nós somos purificados, santificados por meio da palavra. Isso está em nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a Verdade. Pronto. E é só crer para crescer em justiça. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Deus avisa, irmão. Então vamos agradecer esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu. Oh, glória. Não sei se o irmão já não vai na outra segunda. Não pode vir. Se for possível, Pode Deus. vir, irmão. Pode vir. Então vamos trabalhando no efeito dessa palavra. Amém, O Jesus. verdadeiro culto de cura divina é o ministério da palavra, ensinado por Cristo. Senhor nosso amado Deus, estamos É Deus. E o Senhor nos deu nesta noite, não nós somente nesta noite,
mas nesta época tão importante que o Senhor nos concedeu, e assim como nos trouxeste, nos levando em paz, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, apresentando também a nação de Israel, as outras nações, meu Deus. Ah, Senhor, que o Senhor dê a paz por efeito da tua graça, e assim seja. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, diga amém. Amém.